O Unity tem uma ferramenta que nos permite fazer animações dentro do próprio Unity. Portanto, para além daquelas animações que nós podemos importar, também podemos fazer as nossas próprias animações. Não é propriamente uma ferramenta fácil de utilizar, mas poderá ser útil em determinadas situações quando queremos fazer animações simples. Por exemplo, imaginem que vocês querem fazer aqui uma armadilha qualquer. Eu vou criar aqui um objeto vazio e vou colocá-lo alguns por aqui. Tem que ser acima do terreno, só para nós vermos isto melhor. Pronto, ficou por aqui. Eu vou pôr aqui uma etiquetazinha para ser mais fácil de ver. Portanto, está ali. E agora dentro deste objeto vazio vou adicionar um cubo. Portanto, vou clicar com o botão direito, Create Cube. Como podemos ver, ele está ainda por baixo do terreno. Pronto, ali já está em cima do terreno. Pronto, agora imaginem que vocês por alguma razão queriam pôr este cubo a rodar. Por exemplo, se nós quiséssemos que ele fosse uma armadilha, nós podíamos pôr aqui, sei lá, no X assim 3, no Y 0.3, no Z 0.3. Fazer assim uma barra qualquer, que nós depois podíamos pôr a cor vermelha para indicar que era um inimigo, ou até podíamos pôr uns picos. E agora imaginem que vocês queriam que esta barra estivesse sempre a rodar. Nós depois podíamos pôr aqui o script ir a vida, de maneira que quando o player chocasse contra ela, ia perder vida. Então, podíamos fazê-lo rodar por código, como nós já vimos, basta na função update ir rodar um bocadinho sobre o eixo da transforma, mas uma maneira mais simples é nós adicionarmos uma animação e criarmos um clipe que faz isso por nós. Portanto, vocês podem criar uma animação no próprio objeto, que o faz rodar, ou então no parent. Qual é a vantagem de fazermos no parent, no pai? É que eu depois posso mudar o pai para outra posição qualquer e a animação continuará sempre a funcionar da mesma maneira. Okay? Porque eu vou rodar o filho e como a posição do filho é em função do pai, eu posso deslocá-lo para outro sítio. Se eu animasse diretamente o cubo e depois eu quisesse mudar para outro sítio, podia ter alguns problemas sobre a forma como a animação ia decorrer, ou se eu tivesse, por exemplo, a animar posições ou coisas assim do género. Então eu vou adicionar aqui o componente Animation, não é Animator, okay? É o Animation. O Unity já agora tem vindo a mudar aos poucos este componente Animation e ultimamente a opção é que a pessoa utilize sempre o Animator, porque o Animation na prática vai ter um clipe de animação. Okay? O Animator pode ter muitos. Agora vamos à janela aqui, Window, Animation. Pronto, esta janela é a janela que nos permite criar clipes de animação. Portanto, nós já tínhamos visto a janela no outro vídeo do Animator, esta aqui, que tem os estados, não é? Neste caso, o que nós queremos é criar um clipe de animação para aquela barra que está ali. Então vamos aqui clicar no botão que diz Create. Ele pergunta-nos onde é que nós vamos pôr a animação. Eu por acaso não tenho aqui nenhuma pasta de animações, mas como isto é só um teste, eu até lhe vou chamar de teste. E agora, selecionando aqui o pai, o parent, vocês clicam aqui no botão que diz Add Property. E depois aparecem-nos as propriedades e os objetos que nós podemos animar. Portanto, neste momento nós podemos animar a transform do próprio pai, que é aquele que está selecionado, reparem ali. Podemos animar o componente animation. Nós podemos fazer quase tudo com as animações, tudo que seja componentes e propriedades que eles tenham. E depois temos o cubo, que é aquilo que nós queremos animar. Então, se nós expandirmos aqui o cubo, nós vimos, podemos dizer se ele está ativo ou não. Por exemplo, se nós queremos que uma coisa apareça só em determinadas condições, podemos manipular isto. Podemos manipular os colliders, até o próprio script tira vida. O que nós queremos é a transform. Portanto, expandimos a transform e da transform o que nós queremos é a rotação. Portanto, é aqui o rotation. Clicamos aqui no mais. Esta versão do Unity, não sei porquê, tem aqui um bug. Se vocês repararem, eu cliquei no mais e não me apareceu aqui nada. Se vocês apareceu ainda bem, porque é mesmo para aparecer. Então o que eu vou fazer é fechar esta janela e vou clicar aqui duas vezes no meu script novo. Eu não lhe dei dei-lhe o nome teste, portanto está aqui, clico duas vezes. Pronto, estão a ver o que devia ter acontecido era isto. Devia ter aparecido aqui a propriedade rotation do cube, que é o objeto que nós estamos a animar.
dentro daquilo que nós selecionamos. Então aqui o que nós vamos querer animar é o Y. Portanto, o cubo vai rodar sobre o eixo dos Y. Já agora, se eu selecionar ali aquele, volta a desaparecer. Ela está lá na mesma, mas este é o bug que esta versão do Unity tem. Portanto, se acontecer-vos isto, já sabem, fecham e clicam 2 vezes aqui na animação. Então, como eu estava a dizer, nós queremos animar aqui a rotação e este tipo de animações funciona com base em keyframes. Portanto, para quem já usou o Blender para fazer animações, basicamente o mesmo. Portanto, nós começamos aqui com uma timeline, que é esta barrazinha aqui, que já tem 2 keyframes, uma está no momento 0 e outro está aqui no momento 60. Portanto, se vocês repararem, a nossa animação diz ali, são 60 samples, portanto são 60 momentos, digamos assim, da nossa animação, e as animações, se não me engano, estas animações funcionam a 30 frames por segundo, portanto teremos aqui 2 segundos de animação. Agora, para nós animarmos, o que nós vamos fazer é o seguinte: no momento 0, portanto na primeira keyframe, está tudo a 0, ou seja, não está nada rodado, e agora nós vamos pegar nesta barrazinha e vamos levar ali para o 60, a barra, e já agora eu selecionei também ali as keyframes do 60, e agora no Y nós vamos querer que ele tenha dado uma volta completa. Portanto, isto vai de 0 até 360, eu vou pôr aqui 359 no Y, na rotação do Y. Ok? Vou carregar no Enter e vamos fechar esta. Aliás, vamos ver se vai-me desaparecer outra vez, provavelmente, só para termos a certeza. Estão a ver? Eu clico aqui na barra e arrasto de um lado para o outro e vocês podem ver que aquele valor vai mudando. Pronto, eu vou voltar a fechar o clipe. Vou selecionar aqui o Pi. Estão a ver ali que tem o teste. Está ativo o Play automaticamente. Se não me engano, vai faltar uma coisa. Eu vou pôr aqui a janela do cena ao lado do game para fazermos o executar. Mas se não me engano, vai faltar uma coisa que é colocar a fazer loop. Portanto, a animação por acaso nem fez nada. Ok. Porque nós, apesar das animações estar aqui nesta lista, não está ali em cima no primeiro campo nenhuma. Estão a ver? Eu vou arrastar para lá o teste e vou fazer play outra vez. Pronto, e se vocês repararem, ele deu uma volta e depois parou. Portanto, nós vamos querer que isto faça loop, então vocês vão selecionar aqui o vosso clipe de animação e aqui em cima onde diz Wrap Mode, ponham loop. Vou fazer play outra vez. Eu vou desativar aqui o esqueleto porque ele anda aqui atrás de mim. Está aqui. Eu não quero que ele me venha chatear porque estamos a fazer as animações. Ou melhor, estamos a falar de animações. Esta animação, como eu disse, nós vamos deitar fora, só para vocês verem, e vocês podem ver que está a ser animado. Se repararem, a animação está a fazer uma coisa esquisita, porque o parent não tem a escala em 1:1. E o que acontece é que, como este tem escala em 1:1, quando ele está a rodar, esta escala está a afetar a do cubo. Portanto, há bocadinho, quando eu mudei a escala do cubo, na realidade mudei no parent, quando queria ter mudado era neste aqui. Portanto, vou pôr o parent outra vez a 1:1 e vou pôr o cubo, acho que era 3, 0.3 e 0.3. Fazer play outra vez. Pronto, e estão a ver que ele está a ser animado. Ele faz ali uma animação que não é, entre aspas, linear. Nós já vamos ver como é que podemos mudar isso. Mas eu vou lá ter com este animação. Onde é que ela está? Eu pensava que ela estava por aqui. Está lá ao fundo. Se calhar vou ter que pôr o player a correr mais depressa, que eu acho que ele está a correr muito devagar. Pronto, e se eu me chegar aqui a ele, já perco vida sempre que ele toca em mim. Portanto, isto pode ser um tipo de armadilha em que eu tenho que saltar para passar por cima da animação. Pronto, como eu vos disse, a animação está a fazer uma volta, ou seja, faz uma animação completa e depois quando chega ali ao frame 60 ele abranda, portanto na prática está a fazer assim uma espécie de um easing. Se vocês colocarem aqui nesta parte das curvas, vocês podem ver esta linha amarela, portanto ela não é linear, ela começa assim com mais lentamente e depois chega ali em cima e volta a abrandar. Portanto, e é isso que está a acontecer. Se vocês quiserem que seja linear do início ao fim, portanto, para não fazer aquela paragem, vocês vão clicar numa das keyframes com o botão direito
E depois aqui onde diz Both Tangent, ponham linear. E depois fazem a mesma coisa na outra. Selecionam, botão direito, Both Tangents, linear. Ok, eu vou gravar e vamos testar agora a ver se a animação já decorre normalmente. Quer como quem diz, sem paragens. Estão a ver? Agora a animação é sempre linear, já não faz aquela paragem, aquele easing. Pronto, o que eu queria então que nós fizéssemos, não era a animação desta barra, mas ela até pode ficar por aí. Eu queria animar um moinho. E então eu encontrei aqui um moinho, um modelo de um moinhozinho muito simples, nada de espetacular. Se vocês quiserem fazer um espetacular, podem o fazer. Portanto, vocês têm no nosso repositório que está aí na descrição do vídeo, é este moinho aqui, Windmill 74. Eu vou fazer o download dele. E nós vamos agora importá-lo para aqui. Eu acho que ainda não o tenho cá nos modelos 3D. Não. Portanto, temos que o descompactar. Vamos aqui aos downloads. Vamos descompactar. Se vocês quiserem animar outra coisa, podem animar outra coisa, não há nenhum problema. Só vos vou mostrar aqui o moinho, porque é um clássico. Pronto, vou arrastar para aqui a pasta Windmill. Esta pasta tem lá dentro umas coisas que para nós não servem para nada, eu vou apagá-las. Portanto, a pasta Windmill tem prints, vou apagar esta pasta que não serve para nada para nós. Desculpem. Depois temos aqui os modelos. Há um modelo que não tem texturas nem materiais aplicados, portanto eu também não vou usar este modelo, vou apagá-lo. E depois temos dois modelos. Um modelo que os dois modelos têm as texturas aplicadas. Um, se não me engano, é um FBX e o outro é um OBJ. Pronto, a diferença entre eles para nós. Já agora vou pôr um moinho alguns por aqui. Eu vou arrastar para aqui, para a nossa cena, os moinhos, para vocês verem qual é a diferença entre um e o outro. A diferença é que eu já vos digo com qual é que nós vamos ficar. A diferença é que vocês podem expandir um deles, e só que o outro só tem o default, ou seja, o outro é um objeto todo um, portanto eu não consigo individualizar as partes do moinho, que era o que eu queria fazer, porque eu quero fazer mover as pás. Portanto, aquele que tem a extensão OBJ vem todo como um objeto completo e eu não o quero, portanto não vou usar esse, eu vou usar o que tem o FBX, que eu consigo selecionar aqui as pás, portanto, que é este objeto Windmill. Portanto, é esse que nós vamos utilizar aqui. Portanto, o que nós vamos querer fazer aqui é colocá-lo aqui no nosso terreno, algures, se calhar até pode ficar, eu vou deixá-lo por aqui para ficar mais perto e depois nós podemos arranjar o sítio para ele. Portanto, temos este base body, que é aquela parte ali do moinho. Portanto, este aqui, base body, que tem depois estas paredes, e depois tem o telhado, tem esta parte de cima, tem aqui estas vigas e tem o chão. Pronto, o que é que a mim me interessa? Interessa-me que o utilizador o jogador não consiga atravessar este espaço aqui, então eu vou usar aqui as vigas como um box collider, e ele já não vai conseguir entrar ali dentro, estão a ver? Porque o box collider incluiu as vigas e aquelas paredes ali dentro. Depois, estas paredes aqui à volta, eu vou-lhe dar um mesh collider, e assim as paredes também não vai poder atravessar. E depois no chão, que é o ground, eu também vou dar um mesh collider, que é para se adaptar ali àquele cantinho que tem aquela chaminé. Pronto, a parte de cima do telhado e por aí fora a mim não me interessa para nada, porque o player não consegue saltar para chegar lá, em princípio. Nós depois já vamos ver a escala, para ver se está bem. Então agora o que nós queremos animar é aquelas pás ali. Mais uma vez, vamos voltar a fazer o que fizemos, começando selecionando o pai, portanto eu seleciono aqui o Windmill, vamos adicionar o componente Animation, vamos criar uma animação, portanto na janela do Animation, que eu já não tenho aqui, Window Animation, vou criar aqui um clipe, vou-lhe chamar moinho, que é para distinguir do outro que chamei de teste. Vou adicionar a propriedade, eu quero a propriedade Windmill 0, Transform, Rotation. Pronto, estão a ver que ela não aparece cá, mas se eu agora fechar e voltar aqui
a clicar, ela está lá. E vou fazer exatamente a mesma coisa. A diferença é que aqui o meu moinho eu vou animar à volta do eixo dos Zs, não do Y. Portanto, é aquele eixo azul ali. Então, no início ele vai estar na posição 0. No final, a frame final, eu vou pôr, tal como há bocadinho, 359. E vou fazer já aquilo que eu fiz há bocadinho. Portanto, botão direito, Both Tangents, linear. Seleciono o primeiro. Botão direito, Both Tangents, linear. Pronto, agora fecho e vou adicionar o clipe ali em cima, moinho para ali e não esquecer de pôr em loop, portanto aqui o Wrap Mode em loop. Gravar. Se vocês depois quiserem até podem pôr um audio source para fazer o som de uma pá a rodar, não é muito difícil encontrar isso no site do Freesound. Pronto, então a ver ali um moinho a rodar com as suas pás e se nós formos com o player até onde ele está, se eu conseguir encontrar aqui no meio destas árvores todas, acho que ele anda alguns para ali, está ali ao fundo, eu consigo ver a animação dele. Pronto, e esta ferramenta de animação do Unity, como eu disse, dá para animar tudo. Vocês quiserem animar, por exemplo, os botões da interface, ou aqui do nosso menu de pausa, podem animar tudo, podem animar as cores dos botões, a fazer fade de uma cor para a outra e por aí fora. Já agora só para experimentar se nós conseguimos entrar aqui dentro. Conseguimos, não atravessamos paredes, o que isso é sempre bom. E estamos aqui no nosso moinho. E temos mais uma coisa no nosso nível do nosso pequeno jogo.